Então, isso daí coloca, primeiro, né, recapitulando, a crise econômica capitalista, a crise capitalista e a crise dos regimes neoliberais se aprofunda. Ela não se atenua, pelo contrário, ela está se espalhando cada vez mais. A gente vê que no Brasil, na Argentina, os governos que substituíram os governos derrubados não apresentam nenhuma solução para o problema econômico. A economia continua se deteriorando. E, pior ainda, nos países onde a esquerda foi derrubada, a política a ser implementada é uma política de duríssimo ataque à classe trabalhadora desses países. Então, nós temos esse fator. Segundo fator, a burguesia, a classe operária não intervém na crise. Tem uma série de problemas aí para a classe operária intervir que a gente precisaria analisar, ver como acontece. Então, a ideia de falar que, como tem uma crise da direita, tem uma crise da esquerda, tem uma crise de todo mundo, é o momento da revolução, é uma política totalmente sem pé nem cabeça. Para que fosse o momento da revolução, precisaria ter surgido, pelo menos numa pequena escala, uma força política, né, que aparecesse como sendo a expressão de alguma tendência revolucionária. Terceiro, a burguesia, percebendo que o regime parlamentar se decompõe por causa da política neoliberal, por causa da crise capitalista, etc. e tal, ela procura transformar o regime político para criar regimes políticos, através de golpes, etc. e tal, de caráter mais autoritário. Né? Essa é a etapa que nós estamos vivendo. Quer dizer, os regimes tendem a se tornar cada vez mais regimes bonapartistas. Acentuam as características bonapartistas. E, logicamente, né, essa situação dá a entender que, se a classe operária não se levanta num período hábil, não se organiza, etc. e tal, os regimes bonapartistas tendem a dar lugar a regimes de características fascistas. A gente viu que as organizações fascistas, elas estão presentes em todos esses golpes. Se elas não estão no primeiro plano, elas são um ingrediente importante, né, da movimentação toda conforme a gente viu no Brasil.